isso. Fecha tudo. Agora, comutador de K0 com V vai ser exatamente comutador de H com W. O que eu ganhei no processo? Ganhei uma teoria sobre quem é o W. Né? Ganhei essa expressão aqui para o W. W é isso aí. Tião, por exemplo, aquele x' pode entrar dentro do computador, poderia? Pode. Por exemplo, vamos dizer que você tivesse... Pode sair também. Vamos dizer que ele tivesse ali junto com o H de x'. Ele está junto com o H de x'. Está junto com o H de x'. E aí, em x', toda a sua densidade de energia seja do tipo x'2. Constante x'2. Só energia potencial, por exemplo. Então, aí você teria um x'3 ali. E em x, contrariamente, eu tenho só px. E aí, nesse caso, não computaria, porque eu teria p com x ali, né? Teria uma função de p. Não entendendo, não. Suponha que em x você tem a sua densidade de energia tudo de partículas livres. Então, você vai ter p quadrado sobre 2m, por exemplo. Não. Peraí. Isso aí é a densidade hamiltoniana de interação. Não tem nada livre aí. Então não pode entender, entendi. Perfeito. Tem nada livre aí. Entendi, perfeito. Cuidado. Esse x aqui não é um operador. Certo. Não é um operador. Isso é um parâmetro. Estou integrando nesse parâmetro. Tá certo? Perfeito. Quando eu estou falando que o h de x é uma densidade, que o v é uma densidade, eu estou dizendo que o x é um parâmetro. O x não é um operador posição, de jeito nenhum. Perfeito. Tá certo. Não é. Tira isso da cabeça. Entendi. Tá? Perfeito. Então, você vê, a condição que eu coloquei aqui para suavidade dos elementos de matriz do W, certo? É uma condição de suavidade sobre os elementos de matriz do V. Estou falando, olha, o que é integrar? Eu estou dizendo, se eu pegar e fizer o sanduíche entre φ e φ do W, né? Esse sanduíche, em princípio, é uma função das energias E alfa e E beta. Eu precisava que essa função fosse uma função suave de E alfa e de E beta, para que aquele W de t caísse a zero em termos de elementos de matriz, quando t fosse para o infinito. Bom, então eu preciso de uma condição que imponha que os elementos de matriz entre estados livres desse cara sejam funções suaves das energias dos estados nos quais você está sanduichando. Né? Essa condição, então, diz o seguinte, né? O que eu estou pedindo é que φ alfa H de x0 φ beta, né? Função suave de E alfa e E beta, sem singularidades. Mas integra isso aí em D3x. Se você integrar isso em D3x, o que você acabou de obter foi uma condição dos elementos de matriz do V. Então, essa condição de suavidade dos elementos de matriz do W é, na verdade, uma condição de suavidade sobre os elementos de matriz do V. Não é uma novidade. Sim, é uma novidade em termos do V. Você está pedindo, o V tem que ser tal que os seus elementos de matriz são funções suaves das energias. Tá certo? E quando você faz que a energia associada com o estado φ alfa é igual a energia associada com o estado φ beta, né, a condição, né, que a gente tinha é o seguinte, né, se E alfa era igual a E beta, então você tinha que φ alfa
V, φ beta, tinha que ser 0. Tá certo? A mesma coisa. Era isso aqui. Os elementos de matriz do W entre φ alfa e φ beta são essa integral entre 3x de x elementos de matriz desse H. Então, se você está pedindo que isso aqui seja 0, você está pedindo que os elementos de matriz do H entre φ alfa e φ beta sejam 0. Integra em D3x, você está pedindo que os elementos de matriz do V sejam 0 entre φ alfa e φ beta quando E alfa for igual a E beta. O que significa isso? Simplesmente que o V não comuta com H0. Tá certo? Se o V não comuta com H0, o V não deixa nenhum subespaço, o V não deixa, em geral, né, subespaços de energia invariantes. Se o V atuar num vetor associado com uma certa energia, ele, em geral, leva para outro vetor associado com outra energia. O que a gente está pedindo aqui é que o V não comute com H0 em nenhum subespaço associado com nenhuma energia do H0. Ou seja, que ele mexa com todas as energias. Se você pegar o V e atuar num estado φ alfa, você vai obter um φ alfa' com energia E alfa' diferente da energia E alfa. Isso é o suficiente para que você chegue e diga que os elementos de matriz do W de T vão tender a 0 quando o T tender a mais ou menos infinito. Certo? O V é um operador, né? Então ali, Sim. então ali está dizendo que o elemento V, alfa, beta é igual a 0, certo? Elemento V. Então está dizendo que alfa é diferente de beta, né? Para alfa diferente de beta, mas para E alfa igual a E beta. Então, veja que E alfa igual a E beta não esgota nem o estado alfa nem o estado beta. E alfa é só um dos parâmetros numa lista de não sei quantos parâmetros que descreve seu estado. Mas então, os elementos fora da diagonal são 0? Os elementos fora... Não, os elementos da diagonal são 0. Os fora da diagonal podem e devem não ser 0. É que eu estou lendo aqui dali como assim, V de alfa beta. Sim, se E alfa igual a E beta é 0. Se não. Senão eu vou acabar sem interação. Né? Concorda? Então isso aqui só é se a alfa for igual a beta. Isso a gente já passou por isso. Né? Olha só. Lá atrás a gente tinha uma condição de que o φ alfa, W, φ beta fosse igual a 0 se E alfa fosse igual a E beta. A gente já passou por isso. A gente tinha essa condição, a condição de suavidade que era necessária para os elementos de matriz do W irem para 0. Tá certo? Agora, a gente tem uma proposta para quem é o W. A gente tem essa proposta. Essa proposta implica, né, que os elementos de matriz do V têm que ser 0, quando E alfa for igual a E beta. Mas o que significa isso? Significa que o V não comuta com H0 em nenhum subespaço associado com nenhuma energia do H0. Então, quando é alfa igual a beta, está dizendo que V é 0. Não. Estou dizendo que o elemento... O que é V igual a 0? V igual a 0 vai dizer que todos os elementos de matriz do V são 0. Não estou falando isso. V nessa base, V escondido. Não é uma base. É só entre esse estado e esse estado, tais que E alfa é igual a E beta. Tem esse estado alfa e esse estado beta podem ser tais que E alfa é diferente de E beta. Se isso acontecer, tá certo? Isso aqui não precisa ser 0. É porque, pelo que eu entendo, desculpa, Tião, é como se tivesse assim, Alexandre, o alfa é um conjunto de parâmetros. Então você poderia ter, por exemplo, sei lá, momento, posição, spin, se for energia. Então o φ tem um conjunto de parâmetros com E.
o φ beta é um conjunto de parâmetros com um E'. Estou dizendo o seguinte, se nesse conjunto de parâmetros de alfa, E, e no conjunto de parâmetros beta, E igual a E', então esse elemento de matriz na diagonal com relação à energia seria zero. Não, você lembra quando a gente pegou o estado alfa e viu o estado alfa como E alfa, alfa linha? Então, tem isso tudo aqui ainda. Né? A gente só está olhando para esse critério aqui, E alfa igual a E beta. Só esse. Isso significa que o V não comuta com H0. Isso a gente já sabia. Eu já sabia que tinha que ser assim para ter graça. Né? Se o V comutasse com H0, você podia diagonalizar os dois simultaneamente. Não tinha interação. Tá certo? Os autoestados do H seriam os autoestados do H0. A diferença entre o H0 e o H é o V. Aí você não ia ter interação. A gente já sabia disso. Aqui a gente talvez esteja sendo um pouco mais estrito. A gente está dizendo o seguinte, o V nunca deixa nenhum autoestado do H0 invariante. Sempre manda para outro estado associado com outra energia. Isso é muito forte. Isso é um tanto forte. É um tanto forte, mas tem que ser assim. Se ele deixar um estado do H0 invariante, entende? Ele pode ter um elemento de matriz diferente de zero. E aí já era. Aí o W não converge. Tá certo? Bom, então vamos fazer aqui um resuminho só, né, do que a gente aprendeu nessa história toda da série de Dyson. Né? Aprendeu algumas coisas aqui. Né? Aprender em primeiro lugar, né, que a gente está trabalhando aqui com V de T, que é a exponencial de IH0T, V exponencial de menos IH0T, e isso aqui eu estou escrevendo, estou propondo que seja a integral de uma densidade, certo? Esse é o primeiro ponto aqui. Segundo ponto é que essa densidade que eu propus, eu quero que seja um operador escalar. Tá certo? Sob transformações de Poincare. Né? Isso tudo é inspirado, né, em manter a matriz S um operador escalar. Né? Terceiro ponto é que, para que tudo dê certo no final, para que aquele símbolo T de ordenamento temporal funcione em todos os referenciais, é preciso que esse operador H, que era um operador escalar, além disso, que ele comute consigo mesmo para separações tipo espaço. Tá certo? E quarto, né? Esse cara, quarto e quinto, né? O nosso W de T, né? Ele vai poder ser escrito como integral D3x de x h de xt. Né? Isso é uma hipótese para o W, para tudo dar certo, para tudo ficar consistente com as coisas que a gente aprendeu lá quando a gente impôs que a matriz S tinha que ser covariante. Né? Quinto, esse cara aqui tem que possuir elementos de matriz suaves entre autoestados do H0, suave nas energias E alfa e E beta,
né? E φ V φ beta tem que ser igual a zero se α for igual a E beta. Não pode deixar nenhum subespaço com H0 invariante. Tá certo? Então, eu ainda não sei quem é o V, né? Eu ainda não sei quem é o V, mas eu sei que, seja ele quem for, ele tem que satisfazer essas condições que estão aparecendo aí. Tá certo? Ele tem que ser escrito como uma integral de uma densidade escalar, montada de tal maneira para comutar consigo mesma para separações tipo espaço. Tá certo? E tem que me produzir um potencial. O potencial tem que produzir elementos de matriz suaves nas energias em alfa e beta e nulos, né, se alfa for igual a beta. Ou seja, tem que ser um cara que não comute com a newtoniana livre. Tá certo? Então tudo isso saiu do requerimento de covariância relativística na matriz S. Tá certo? Não na próxima aula, mas na próxima sequência do curso, né? Na próxima aula, nas duas próximas aulas, na verdade, nós vamos tratar da maneira física da gente medir coisas, né? A gente acessar o experimento. Quer dizer, como que eu uso a matriz S para calcular quantidades fisicamente mensuráveis, né? Então aí vem as taxas de decaimento e as seções de choque. Vamos aprender essa relação. Mas uma vez superado isso, aí nós vamos nos debruçar mais uma vez sobre a questão, sobre como é que a gente obtém mais informação sobre o V, ou sobre o H agora, né? Mais especificamente. Então nós vamos trabalhar isso, né? Vamos chegar a uma proposta, né, de como construir o operador V, em geral. A gente ainda não sabe que operadores a gente tem disponíveis no espaço de Hilbert. Tá certo? A gente só sabe que esses caras têm que pegar φ alfa e levar em φ beta, sei lá. Eu sei uma base livre. Eu poderia montar operadores usando essa base. Pensando assim, olha, eu pego um operador, atuo os φ alfas e tenho uma certa combinação linear dos mesmos φ alfas. Essa é uma opção, né? Mas tem maneiras mais interessantes de fazer as coisas. Vamos aprender a fazer isso. E aí, com isso na mão, aí o Álvaro volta, né? O Álvaro volta a destruir. Força total. Força total. Então, não tem aula quinta que vem, não tem aula segunda que vem. Certo? Segunda. Ferro também? Não, segunda é Cosse. Nossa. Ah, é o clássico.